Olá, olá! Sou a doutora Audrey Azevedo, neuropsicóloga, suicidóloga, mais uma vez aqui pela Rede Vivax de televisão no programa Descomplicando a Saúde. E hoje vou trazer para vocês, de uma maneira descomplicada, a relação entre os tratamentos, os procedimentos estéticos, a beleza, com a relação dela na saúde mental. E hoje, para me ajudar nesse desafio, a doutora Camila Mello. Tudo bem, doutora? Tudo bem, e você? Bem, graças a Deus. Gratidão pelo convite, por ter aceito o convite. Obrigada a você por me receber aqui. Imagine, é um prazer. Pode se apresentar para o nosso público e depois a gente começa aí o nosso assunto de hoje. Eu sou a Camila Mello, eu sou fisioterapeuta, especialista em ortopedia e trauma e em fisioterapia dermatofuncional. Fantástico. Doutora, ao longo aí da sua formação, apesar de ser bela e jovem, eu sei que tem uma bagagem aí a nível acadêmico, conta um pouquinho pra gente, de uma maneira descomplicada para o nosso público, como que você identificou essa relação da gente estar bem conosco mesmo, né, para a saúde, que isso acaba afetando, assim, porque se a gente não se sente bem, com certeza. Tem uma série de transtornos aí, né? Como que você consegue receber esse seu paciente lá e identificar? Então, algo muito importante, eu acredito que seja a avaliação, e você precisa ter um bom senso, né? Porque muitas vezes o paciente, ele procura procedimentos, procura se parecer com alguém, e isso não é possível, a gente tem que dosar, assim. Eu recebo muitas pacientes jovens que querem perder gordura, e quando você vai ver, não tem de onde tirar a gordura, não tem o que fazer o procedimento. Então, eu acho que cabe muito ao profissional saber conversar, saber conduzir, para não ficar algo exagerado, né? Nós temos vendo na mídia aí muitas artistas que fizeram muitos procedimentos e agora estão voltando atrás. E aí eu acho que isso é uma parte muito importante, né? A gente precisa conversar, saber dosar, explicar. Tem uma anamnese ali antes de qualquer procedimento. Né? Com certeza, a gente realiza a anamnese e aí também, assim, muitas vezes o paciente vai com uma queixa, a gente até identifica outras, mas você não pode chegar e falar para ele, não, você não precisa fazer isso, tem que fazer isso, isso e aquilo. Então você tem que ver qual é o objetivo da pessoa, aos poucos explicar para... E assim, Tem algum caso que a doutora possa nos contar? É lógico, sempre a gente priva aí pela identidade do paciente, certeza. Mas assim, tem algum caso que o paciente chegou e a doutora já percebeu, não é isso, a causa não é essa? Tem algumas meninas bem jovens, hoje em dia, entre os adolescentes, está crescendo muito esses procedimentos estéticos, né? Tem algumas pesquisas... A doutora falando isso, pode fazer procedimentos menor de idade, por exemplo, menor de 18 anos, pode fazer? Procedimentos invasivos a gente não indica, tá. Né? Mas assim, até tem saído pesquisas que até cirurgias plásticas por adolescentes está sendo muito procurada. A questão da rinoplastia, a questão do silicone. Antes dos 18 anos, as adolescentes estão procurando por esses procedimentos. Mesmo sendo só por estética ou quando aquilo já é uma questão reparadora, alguma coisa assim? Sim, quando é cirurgias reparadoras, aí é indicado antes dos 18 anos. Agora, por questões estéticas, até 18 anos os médicos ainda acham um pouco cedo, né? E aí tem toda a avaliação psicológica para saber se aquilo é mesmo necessário. Mas assim, acontece em alguns casos, algumas pacientes vão lá. Tive um caso de uma que ela fechou 10 sessões de enzimas para perda de gordura, né, onde a gente realiza a aplicação local ali para quebrar a gordura. Ela realizou 4 sessões e ela já estava satisfeita com o procedimento, assim. Porque ela não era uma paciente que tinha... Meu sonho é chegar assim, olha, eu fechei um pacote de 10, mas só precisei de 3. No caso, não é o que vai acontecer, mas e aí, olha que interessante. É legal, e essa percepção veio direto da paciente mesmo, né? Porque muitas vezes, a pessoa fechou as 10, ela quer fazer as 10, mesmo sendo necessário. E dependendo da quantidade de gordura, acaba sendo mais perigoso. Se a pessoa não tem muita gordura e a gente acaba aplicando a enzima, ela vai quebrar a molécula da gordura e vai ficar transcorrendo ali no seu corpo. Descomplica aí para o nosso público o que seria essa aplicação de enzima. A aplicação de enzima, a gente vai medir quanto a pessoa tem de gordura e aí a gente vai injetar ali uma substância, né, de acordo com a avaliação. A gente vê quais são as substâncias necessárias e ela vai quebrar a molécula de gordura em 2 moléculas, que é o ácido graxo e o glicerol. E aí eles vão ficar transcorrendo ali na corrente sanguínea, o que é essencial fazer atividade física, porque precisa eliminar essa gordura. Senão acaba sendo mais perigoso para ter uma gordura no fígado, para aumentar o colesterol. Esse procedimento tem alguma coisa a ver com a famosa CRIO, que hoje todo mundo está falando, ou já é uma outra questão? Tem o mesmo objetivo, né? Mas a criolipólise é o congelamento da gordura. Tá. Onde ali a gente coloca as placas e a gordura é resfriada a menos 3 graus. Mas assim, o que é muito importante é que todos esses procedimentos precisam de atividade física.
Precisa de atividade física, precisa de alimentação saudável. É assim, seria o pós-operatório depois. Porque senão acaba sendo mais perigoso, porque a molécula de gordura livre na corrente sanguínea pode ir para o fígado, e aí ter a famosa gordura no fígado, pode aumentar os níveis de colesterol. Então, assim, é muito importante a avaliação e a compreensão do paciente nesse momento, né? Doutora, tem algum caso também, ou é uma questão cotidiana, digamos assim, que o paciente chega, você identifica, ele traz um tema, uma queixa, e aí a doutora consegue identificar que é uma questão mais emocional, psicológica, tem esse acompanhamento, esse encaminhamento? Sim. Ou barra ali, simplesmente fala que não, ou mesmo identificando faz? Então, eu acredito que vai muito do profissional. Na minha avaliação, eu converso. Quando eu identifico, às vezes o problema está exatamente essa questão da autoestima. A pessoa não está se sentindo bem, não vê no espelho que realmente ela transparece, né? E eu converso em relação à atividade física, à alimentação, a encaminhamento para o psicólogo. Porque às vezes o essencial não é nem o procedimento em si que a pessoa tá, né? Ela tem um transtorno de imagem, que ela vê a pessoa ali na TV e ela quer ser igual àquela pessoa. E isso não é possível em nenhum caso, né? A gente até consegue melhorar algumas questões, mas você trazer uma pessoa que quer ficar igual a esta pessoa, isso não existe. A gente não consegue ficar nem, por exemplo, eu que tenho 50, eu não consigo nem voltar a ser a Audrey de 30, de 25. Imagina quando eu olho a doutora Camila, belíssima, lindíssima, magérrima, e quero ser a doutora Camila. Não vai, gente. Não então adianta. é muito importante, né, essa conversa e essa identificação. E assim, acho que vai muito do profissional. Já tive uma paciente que ela veio fazer drenagem comigo, e aí ela era uma paciente muito extrovertida, e um dia ela chegou meio apática e comecei a conversar com ela, o que aconteceu. E aí ela me identificou que ela tinha ido ao cirurgião plástico, querendo colocar silicone. Chegando lá, o cara desenhou o corpo dela inteiro, falando que ela tinha que fazer lipo, abdominoplastia, isso, aquilo. Então, assim, você vê que a pessoa não tinha aquele objetivo e acabou até se sentindo mal. Ela ficou mal porque, assim, não era o que ela queria só colocar silicone. O cara identificou 1 milhão de defeitos e ela começou a ver problemas no corpo dela, coisas que não incomodavam, né? Olha. Então, vai muito do profissional, saber dosar, saber levar ali o que precisa ou não ser feito. Quais os procedimentos que hoje a doutora consegue, que recebe no consultório, na clínica, né, na estética, e que a doutora pode nos trazer aqui, mas que aqueles que são realmente, que tem essa aqueles que têm mais relação com o emocional, a pessoa está procurando mais por conta de um emocional do que por conta de uma reparação, né? Porque às vezes tem pessoas que sofrem acidente, ou pessoa porque já tem mesmo, né? O procedimento hoje mais procurado é para perder gordura. Perder gordura e celulite. A barriga, né? Todas as pacientes querem perder barriga, mas o problema é exatamente que muitas vezes a pessoa quer fazer um procedimento, mas ela não quer seguir com o necessário, que é atividade física e alimentação saudável. Tudo isso anda junto, não adianta a pessoa fazer um procedimento estético e simplesmente não seguir o resto que é essencial para ela manter o que ela adquiriu. Não tem um milagre, não adianta. Não tem milagre. Milagre é só a cirurgia plástica e até com ela você precisa seguir os cuidados depois. E falando nisso também, tem um encaminhamento até pro nutrólogo, pro nutricionista também, né? Sim, é essencial trabalhar em conjunto, né? Tanto nós que estamos trabalhando com essa parte de estética, quanto nutricionista, psicólogo, educador físico. Olha que importante, né? Porque a proposta do programa é exatamente essa, é levar de uma maneira descomplicada curiosidades, informações na área da saúde, mas também levar para o nosso público essa questão de que não existe essa rivalidade entre os profissionais, porque cada um consegue atuar na sua área, exatamente. Né? E a equipe multidisciplinar, ela é essencial para o sucesso do tratamento, né? Exatamente. Então, muitas vezes os pacientes até chegam pedindo, eu queria uma dieta, eu queria saber o que eu faço na academia, mas não é da minha competência chegar e passar. Eu conseguindo encaminhar para um colega, ele vai conseguir isso muito, muito melhor do que eu chegar e falar, faz isso que eu faço. E o que é bom para mim não é bom para ele, né? Então, passar por essa avaliação com todos os profissionais é essencial. Perfeito. Tem procedimentos, eu entrevistei uma outra profissional da saúde que a gente estava falando dos procedimentos irreversíveis e os reversíveis. Sim. Quais são aqueles que te procuram e você fala, olha, toma cuidado, porque isso depois feito não dá. Ou assim, não, tudo bem, vamos fazer. Então, todos os procedimentos, eles requerem cuidados, né? A criolipólise que você comentou, ela é um congelamento a -3, -5 graus. Então, é algo muito gelado. Então, tem que tomar cuidado. Assim, a gente coloca uma manta gelada para colocar em cima a placa para sugar a gordura.
Se tiver uma dobrinha de pele e você não vê e sugar, pode necrosar aquela pele. E aí pode ser algo muito mais complicado no futuro, né? Gente, vocês estão percebendo a importância de saber onde vocês estão indo? Porque Com certeza. eu comento muito isso aqui, às vezes por conta de, assim, eu sei que hoje em dia também tem uma questão financeira também que as pessoas procuram, mas quando se trata... Gente, é o corpo, é a saúde, então não dá pra negligenciar. E assim, a estética antes era visto apenas, assim, coisa banal. Hoje em dia já tá sendo mais tratada essa questão da saúde, o pessoal está entendendo a importância da estética. Isso está popularizando, o que é bom, mas também acaba sendo ruim. Porque tem profissionais que não são capacitados. Exatamente. Tem muitos locais que oferecem cursos livres. Então, assim, você vai ter um curso livre de drenagem. A gente estuda na faculdade 4 anos de fisioterapia, 2 anos de pós, para você ser apta a fazer uma drenagem pós-operatória. Como que uma pessoa faz um curso de um final de semana e vai fazer? Então, os riscos são muito grandes, né? Então, é super importante você achar um profissional capacitado, um local que você confie, que tenha biossegurança, higiene, para você ir realizar o procedimento. Tem a questão também, eu já vi também em determinados locais, mas até a higiene do local. Com certeza. Tem clínicas, tem centros, né, de estéticas. As aplicações de enzimas, por exemplo, a gente faz com agulha. Então, você aplica e depois essa agulha é descartada. Um procedimento que está muito em alta é o microagulhamento, que pode ser utilizado tanto para crescer cabelo, para rejuvenescer a pele, é utilizado para várias coisas. É um rolinho que tem várias agulhas. Se eu usei em você em uma sessão, ele vai para o lixo. Muitas clínicas reutilizam essas agulhas. E assim, sangra. Então, você entrou em contato com o sangue, com aquele rolinho, a pessoa guarda para reutilizar, às vezes no próprio paciente ou em outra pessoa. Porque... É inadmissível, a gente sabe né? que hoje, tratando de saúde, esse tipo de questão não, é impossível, não dá, a gente não pode admitir. Infelizmente, alguns locais, eles reutilizam. E assim, a estética ainda não tem um conselho que consiga fiscalizar, mas isso é essencial, porque... Mas é onde a gente fala que varia... muito também da consciência, né? Por isso que a gente fala que para tudo tem um profissional e o profissional. Sim. Né? A minha bisavó já falava, gente, para tudo tem o profissional e o profissional. Porque hoje, eu estava comentando justamente isso. Você senta na cadeira do dentista, hoje não é mais para arrumar o dente, é para botar botox, é para fazer os lábios, é para tudo. Mas às vezes o que menos você vai fazer ali no dentista é arrumar o dente. E não necessariamente aquele dentista, aquele profissional é especializado nisso, né? Tem ali a sua especialização. Eu fiz fisioterapia, por exemplo. Na fisioterapia tem N áreas que você pode seguir, né? Eu, por exemplo, fiz a pós de ortopedia e de dermato. Eu não me arrisco a atender um paciente com problema respiratório, com problema cardíaco. Infelizmente, tem profissionais que acabam fazendo a faculdade e abrangem todas as áreas. Só que se você não consegue ser bom em nada, você focando em tudo, você não consegue estudar, gostar e ser específico e ser bom naquilo, É né? importante que a faculdade nos dá, assim, uma noção, geral, de com tudo. certeza. Então, você consegue saber o que está acontecendo ali. Mas daí, a você realmente ser um profissional da área, já tem uma distância, por isso né? que existem cursos, capacitações, né? Muita gente faz a faculdade e nunca mais vai fazer um curso. Exatamente. Não é assim, Sendo né? que a saúde, a gente sabe que diariamente evolui, graças a Deus que evolui, né? Porque a gente tem técnicas evoluindo todos os dias. Mas para isso é preciso também tá sempre aí sempre se atualizando, né? Isso. Hoje em dia tem muitos grupos de pesquisa, muitos artigos científicos. Tirando o Google, porque hoje em dia também a maioria das pessoas caem lá no Google e Esse não traz nada de... né? Também nos atrapalha. Antes da pessoa ir para consulta, ela já foi no Google e ela já sabe tudo ela que já ela chega quer fazer. para você com ela um já diagnóstico. Ela entra lá, ó, eu vi essa blogueira, eu gosto do rosto dela, ela fez isso e aquilo, eu quero fazer a mesma coisa e não Me fala assim. mais sobre isso, doutora, que a doutora falou assim, quando a pessoa chega querendo ser alguém, a pessoa já chega com uma foto falando, olha, Muitas vezes a pessoa fala, olha, eu vi tal blogueira e eu quero a boca dela, eu quero a cintura dela. E assim, não existe isso, né? Não tem como. E aí é importante a gente conseguir alinhar a expectativa com a realidade, conversar com o paciente. Muitas vezes eles chegam muito afoitos, mas conforme vai passando a consulta, vai passando a avaliação, eles conseguem entender. Se não entender, aí a gente já vê que já está mais num problema psicológico. E antes de realizar qualquer procedimento, a gente pede para ele fazer uma avaliação com o psicólogo. Alguns ficam bravos, né? A princípio, falam, como assim? Vim aqui querendo perder a barriga, ela me encaminhou para o psicólogo. A doutora tem pacientes que chegaram nesse estágio e aí primeiro encaminhou para o psicólogo
Ele foi lá, se tratou, e ele voltou no sentido assim, olha, e aí já deu pra fazer o procedimento, ou eles não voltam? Geralmente não voltam, sinceramente, assim. Mas Imaginei. por isso, porque às vezes não é algo nem que a pessoa precisa. Exato. E aí a pessoa quer fazer algo, vai no psicólogo e ela começa a se ver de uma maneira diferente. E infelizmente tem aquela questão assim, ele pode ir pro outro e o outro profissional não pedir, não encaminhar não e não ter voltar, essa né? conduta. É. E aí ele acaba fazendo esse procedimento mesmo sem o tratamento psicológico. Mas às vezes ele é- vem, fica bravo. A gente recebe muitas perguntas assim, queria fazer uma massagem pra perder gordura, gente. Se tivesse uma massagem pra perder gordura, eu tava lá todo dia, né? A gente não precisava de faria. procedimento de enzima, de cirurgia plástica, de nada, não existe. E eu e minha irmã... Mas a isso gente... seria uma questão assim, até perdão, eu vou falar uma palavra, mas uma palavra não no sentido pejorativo, né? Uma ignorância de entendimento ou o tal do imediatismo que eu falo assim? Que as pessoas estão hoje muito imediatistas. Sim, as pessoas estão imediatistas e tem essa questão do Google, né? Que elas veem lá qualquer coisa e já acham que aquilo é lei. E assim, não existe. E às vezes a sinceridade que nós temos com os pacientes acaba sendo ruim nesse sentido, que a gente fala, olha, não existe uma massagem para perder gordura. Para perder gordura temos esses tratamentos, a massagem é para isso, para aquilo. Ele fica com raiva e vai para outro profissional. O outro profissional vende isso para ele, ó, você vai fazer essa massagem e vai perder gordura. Só que assim, eu não consigo vender algo que não existe e a pessoa não vai ter o resultado que ela espera. É o seu nome, é o seu registro, é a sua... a gente se forma, eu acho que fisioterapia tem também o tal do juramento ali, a gente faz o juramento, então não é assim, vai... Não tem que ter a sinceridade acima de tudo, né? E alinhar a expectativa com a realidade. Sim. O pessoal vai fazer uma massagem para perder a gordura, não vai perder. E aí? Fechou 10 sessões, não perdeu nada de gordura. E no final, como que vai ficar? Meu nome... Eu que fiz o procedimento, né? As massagens seriam... Nós trabalhamos muito com a massagem relaxante, a drenagem linfática, que é para diminuir edema, diminuir inchaço. Seriam, no caso dos pós também? Os pós-operatórios? Tipo, a pessoa foi lá, fez uma cirurgia e aí ela é indicada também... Isso, pós-operatório, as drenagens, elas são essenciais. Alguns médicos liberam imediatamente, que assim, o resultado é fantástico. Minha irmã fez uma cirurgia recente, o médico indicou a drenagem no dia seguinte já. Toda a doutora Carolina lá com a cinturinha dela. Né? E assim, no dia seguinte o médico já indicou a drenagem. Quando ela voltou lá, com 4 dias, ele falou, eu tô surpreso com o resultado. Olha isso. Mas foi o que a gente conversou. Infelizmente, tem pessoas que fazem a cirurgia e também não estão preparadas para esse pós. Exatamente. É caro você fazer uma drenagem pós-operatória, né? Imagina, ela fez todos os dias. Ela tinha o privilégio de ter uma irmã em casa que poderia fazer. Mas... E também foi, tanto pela doutora que é a irmã, acredito que pelo profissional que a operou, foi avisada, teve essa consciência da necessidade desse pós-operatório. Sim, o médico foi no quarto, a gente conversou, ele já deixou. Agora, tem certos médicos que liberam após um mês. Ah lá. Depois de um mês, a pessoa já poderia estar super desinchada, com o corpo que ela realmente queria. Mas alguns médicos acabam tendo medo, porque já tiveram experiências ruins com profissionais que não sabiam o que fazer. Entendi. Profissionais que não eram capacitados. E isso pode, em uma cirurgia plástica, é um procedimento muito invasivo, né? Isso pode acabar piorando o que ele fez. Tem, na sua experiência no consultório, já atendeu pessoas que fizeram, estava apto ali no momento, fizeram e tal, mas de repente não era enfim, não chegou no que queria, olhou, não. Olha, comigo nunca aconteceu. Amém. Eu sou muito de alinhar expectativa e realidade e eu pego muito no pé em relação à atividade física, alimentação, porque só um procedimento você não vai atingir os seus objetivos. Mas eu tenho história de amigas, uma amiga minha que ela foi aplicar Botox em uma paciente e assim, aplicou Botox, mas a toxina botulínica ela é para paralisar a musculatura, né? Se a sua pele está ressecada, se tem outros problemas de envelhecimento, a toxina ela não vai resolver. E a paciente ficou brava com ela por essa questão, porque assim, paralisou os músculos, só que a pele continuou com aqueles sinais de envelhecimento.
E ela ficou irritada com a minha amiga, mas a minha amiga falou, olha, te expliquei desde o começo, às vezes é melhor Aí seria você fazer... aqueles de rejuvenescimento, teria que fazer um outro Teria que fazer outro procedimento. procedimento antes, rejuvenescimento, depois aplicar um botox, mas muitas vezes o paciente não quer investir. É investimento e também a questão que eu falei, tipo, do imediatismo, né? Hoje, assim, ó, eu tenho um casamento Sim. amanhã, então eu quero sair hoje daqui. Tem uma paciente essa semana que me falou, tem um casamento aqui 30 dias, o que eu faço para perder gordura imediato? Eu falei, lipoaspiração. E mesmo assim você vai estar inchada, não tem o que fazer, infelizmente. Exatamente. Doutora, e o que mais que a gente pode levar para o nosso público? Essa questão, o quanto tudo isso mexe, eu para mim, 100%. Mas assim, essa questão na saúde mental, no emocional, porque a gente está falando muito dessa questão assim, de quando chega lá e a pessoa chega no consultório da doutora Camila querendo uma questão, porém a doutora Camila percebe que ali aquela expectativa da pessoa não é, ou não vai acontecer, não vai ocorrer. E aí, dependendo da reação da pessoa, ela já consegue identificar se é ali uma questão, poxa, mas eu queria, né? Tá bom, vai. Então, como que vai ficar? Ok, a pessoa entendeu. Mas se ela não entende, a gente já começa a entender que tem uma questão emocional, psicológica ali. Essa pessoa chegou. Mas, assim, existe também a pessoa que chegou bem, saiu, fez lá, sei lá, o procedimento, rejuvenesceu, não sei o quê, e aí você fica sabendo depois que ela teve algum outro tipo de problema ali com aquele procedimento que ela fez? Olha, geralmente, os pacientes, eles fazem os procedimentos, eles saem muito felizes, assim. Você vê que impacta diretamente na autoestima. Muitas vezes, o simples fato da pessoa ir fazer uma unha, sobrancelha, já muda totalmente, a pessoa sai super bem, né? Uhum. Diretamente com procedimento, não tenho, assim, nenhum caso para relatar. De a pessoa ir feliz, sair feliz e depois... O que acontece muitas vezes, por exemplo, o Botox, pode durar até 6 meses. Mas com 2, 3 meses, a musculatura começa a ter as ligações novamente, ela começa a mexer. E a pessoa fala, opa, meu Botox perdeu o efeito. Mas não, porque o músculo aí ela ele se frustra voltando. porque o dinheiro dela acabou, não dá pra ela colocar de novo, e aí ela quer ficar exatamente naqueles 3 meses que ela ficou. Aí é péssimo. E aí não dá, Então, assim, hoje em dia, joga no Google do Botox, vai falar, 6 meses vai durar, mas eu não já é ouvi assim. pessoas falando que dependendo da região e de como você coloca, dura até 1 ano, 12 meses, gente. Bem difícil, né? Assim, e o nosso dia a dia, atividade física, quanto nós somos expressivos, tudo isso vai fazendo as conexões religarem, a musculatura voltar a mexer, né? E tudo isso é importante, mas na hora que o paciente vai fazer a avaliação, ele tá tão empolgado que ele não escuta. Por isso é tão importante aqueles termos de consentimento, escrito tudo, para ele ler depois em casa, ele né? ler até para não te dar problema depois, né? A gente até explica, conversa, mas muitas vezes a pessoa tá tão empolgada na hora que ela não lembra. Qual o procedimento que é mais procurado? É essa da gordura. Para mulheres ou para homens? Ou é geral? Olha, hoje em dia, os homens, eles estão muito entrando nesse mundo da estética. Os homens procuram muito limpeza de pele, que eu acho que é assim, que eles acabam entrando, tendo menos receio. E aí, conforme vai passando, vai fazendo, vai conversando, eles fazem a aplicação de gordura. Hoje em dia, um procedimento muito feito por homens é o microagulhamento capilar. Porque, assim, eles estão ficando calvos, né, perdendo o cabelo. E a quantidade de homens que estão fazendo implante capilar é muito alta. Olha que bacana. Mas eles tentam antes fazer esses outros procedimentos. Microagulhamento capilar, uso em casa do minoxidil. Mas os homens estão entrando bastante na área da estética. Olha que bacana, estão se cuidando, né? E tem a questão da acne também, né? Que da pele, que tem... Sim, principalmente adolescentes, né? Nossa, isso atrapalha muito. E essa fase da adolescência é complicado. Mas hoje em dia, eles são muito assim... Nossa, eles estão indo fazer os procedimentos. Gente, que bacana. Que bacana. Porque antes era um tabu realmente, né? Homens não faziam nada em relação à estética. Mas o que mais que no seu consultório as pessoas podem te encontrar? Quando for procurar a doutora Camila, a doutora Carolina, que tá lá, né? O que mais que eles vão poder encontrar? Eu e minha irmã, nós criamos a Caromila, né? Inicialmente, a gente começou a trabalhar. Minha irmã fazia alongamento de unha, sobrancelha, cílios. Aí eu comecei a entrar com a parte da fisioterapia, das drenagens, microagulhamento, as aplicações de enzima. E a gente também tem algumas parceiras que trabalham com a gente.
Eu tenho uma amiga que aplica botox, faz bioestimulador, uma outra que faz preenchimento labial. Então a gente acaba tendo vários procedimentos, assim, em um só lugar, né? O que é muito legal, que as pessoas acabam procurando e às vezes eu vejo e falo, olha, isso não é da minha competência, eu acho melhor você passar uma avaliação com ela, que ela tem uma bagagem melhor nessa área, e aí eu passo para as minhas amigas e elas atendem lá mesmo. Olha que bacana. Saindo um pouco da estética, também como fisioterapeuta, eu acredito também que qual é uma outra realidade, uma outra situação que a gente entende que essa questão, como fisioterapeuta, a doutora pode cuidar para que ajude na questão emocional, porque eu acredito que tenha muita gente também que, eu acho que, vamos supor, pega uma pessoa que gosta de jogar bola, por exemplo, aí tem alguma contusão e não consegue mais. Sim, sim. Eu fiz essa pós de ortopedia, né? E aí, assim, depois dela eu fiz o curso de Pilates, o curso de RPG. O RPG, ele é a reeducação postural global. Você vê que pessoas muito altas, por exemplo, já vê elas mais corcundas, ali mais retraídas. O RPG, ele ajuda a melhorar a postura. E isso, assim, melhora 100% a autoestima da pessoa, né? Que muitas vezes a pessoa, pela altura, acaba se retraindo e aí ela faz a fisioterapia e acaba melhorando. Muitos pacientes, esses, por exemplo, né, joga bola, uma lesão muito comum é do ligamento do joelho. E aí tem uma reabilitação mais complicada, tal, mas... Nossa, faz fisioterapia, fica 100%. E porque é necessário, né? E para uma série de questões, assim, porque a primeira coisa é a pessoa se ela não tiver um emocional legal e ela saber que é possível ela voltar, então a primeira coisa ela já se tranca ali, né? Sim, não posso mais, o porquê. Muitas vezes acontece isso, a pessoa tem uma lesão, aí tem aquela parte da frustração, dela tá afastada das atividades, dos amigos, do convívio social, até ela ver que não, tem tratamento, aquilo é passageiro, e ela vai melhorar, e aí começa a recuperar, né, essa autoestima, vontade de sair. Conta um pouco pra gente, eu devia ter te perguntado isso no início, mas tudo bem, lembrei agora. Conta um pouco pra gente o que fez a doutora chegar nessa escolha da fisioterapia na graduação. Na graduação, eu tava na escola, sempre gostei muito da área da saúde. Aí fiquei meio em dúvida ali, medicina, fisioterapia, o que eu ia fazer. Acabei fazendo uma prova da fisioterapia na faculdade, ganhei uma bolsa integral. E aí eu fui. Meu sonho, na verdade, era fazer medicina. E aí eu falei, vou fazer fisioterapia, tô nova. Quando eu acabar, se eu quiser ainda, eu tento medicina. Acabei entrando na área e, assim, me apaixonei. Sou apaixonada pela reabilitação. Nossa, reabilitação pós-trauma, eu amo. Um pouco pra gente. Essa daí, então, é totalmente 100% ligada ao emocional. Sim. À saúde mental. Total. E aí, quando eu saí, eu acabei passando num programa do governo de aprimoramento. É como se fosse uma residência, né? Que o governo te dá uma bolsa pra você estudar. E aí, eu fiz de ortopedia e trauma no Hospital das Clínicas. Aí, foi um ano, assim, bem intenso, em que a gente tratava... As piores coisas do Brasil vão para o Hospital das Clínicas. Os piores acidentes, exatamente. Tudo tá lá, né? E aí, assim, nossa, mas o paciente chegava triste, cabisbaixo. Aí você via que ele saía, assim, totalmente reabilitado, feliz. Foi uma área que eu gostei muito, realmente. Mas, infelizmente, eles acabam ficando nos grandes hospitais, né? Esses traumas, assim, não acabam não indo para clínicas. Eles ficam nos hospitais e já se reabilitam aí. Entendi. E aí, eu acabei... gostando da área, mas não atendendo mais tanto trauma. Aí acabei atendendo mais lesões, tendinite, bursite, dor lombar, coisas mais rotineiras que acontecem, né? Explica pra eles o que seria um trauma ligado, quando a gente fala um trauma e as mais cotidianas, né? Um trauma seria um acidente. A pessoa teve um acidente de carro, acabou fraturando a perna, fratura exposta, aqueles acidentes muito graves em que a gente vê muitas lesões que passam por cirurgia. Esses são os traumas que ficam geralmente nos grandes hospitais. E o que a gente atende mais no cotidiano são aquelas lesões. Tô com uma dor lombar, tô com uma dor no ombro para levantar o braço. Essas são mais comuns que acabam ficando nessas clínicas mais de bairros, que é o que a gente mais vê, né? E aí acabei ficando nessa área, gostei bastante. E minha irmã já trabalhava com a área de estética. E aí ela foi me puxando pra estética. E aí, assim, eram duas realidades totalmente opostas. Porque o paciente, na reabilitação, ele chegava totalmente triste, cabisbaixo. Ia melhorando com o passar das sessões. Na estética, não. O paciente, ele chega feliz, querendo fazer o tempo inteiro.
E eu acabei, assim, me interessando muito por essa área e acabei indo fazer a pós. Mas hoje ainda atende como fisioterapeuta ou migrou mais eu para atendo como fisioterapeuta alguns pacientes específicos que eles acabam me passando amigos, assim, mas eu tô muito mais na área da estética. Na área da estética. Por gosto ou porque é o que caiu aí no Brasil? Porque a gente sabe que as cirurgias estéticas no Brasil é o primeiro ou o segundo, não sei, no ranking das cirurgias. Não, acabei me apaixonando pela área da estética também. E assim, eu gosto de reabilitação, mas acho que a energia de um paciente que vai fazer um procedimento estético é muito boa, acaba te contagiando. Porque ele já chega com essa energia, né? O outro, para chegar nessa energia, você precisa do tratamento inteiro, né? Muitas vezes o paciente chega para fazer uma reabilitação, aí eu falo, e aí, tudo bem? E ele responde, se eu estivesse bem, eu não estava aqui. E aí você para e você pensa, puxa, é verdade, né? Se estivesse bem, eu não estava aqui. Mas é uma maneira, a gente precisa, né? Estar, como que a gente vai chegar com aquela cara já de... Né? Ele já tá no problema, gente. É nossa obrigação, E muitas vezes ele adia muito pra ir, né? E quando vai chegar, assim, o paciente às vezes tá com dor há muito tempo e quer que resolva em uma sessão. E não é assim, Não é assim, Qual o caso mais difícil que a doutora pegou até hoje? Olha... O mais difícil, eu atendi uma paciente uma vez, quando eu tava aqui no Hospital das Clínicas, né? E aí ela tinha sofrido um acidente que ela tinha quebrado o lado esquerdo inteiro do corpo. Tinha quebrado desde a clavícula até o dedo do pé. Assim, tudo. E aí acabei me apegando, que você acaba se apegando a alguns pacientes, né? Fui reabilitando, tal, tava bem. Aí, de repente, um dia eu cheguei, ela tava no UTI. Aí já fica assim, mas tava bem e tal. E aí essa mulher me faleceu no Dia das Mães. Só que naquele momento que você já tá totalmente envolvido com o paciente, com família. Acho que foi o primeiro trauma, assim, que eu tive, que você fala, nossa. E aí que você começa a entender os médicos com esse lado mais frio de não se apegar. Que a gente fala, né? Porque se você se apega em todos os pacientes... Isso é verdade. Tanto que, segundo estudos de pesquisas, o número de psicólogos que tratam... dependentes químicos, adictos, dependentes químicos, né? Eu nem vou falar dos suicidas, porque é bem pequeno o número, mas tem não vou me lembrar agora a fonte, mas depois eu deixo aqui para a Rede Vivax mostrar, era de 76% dos psicólogos que tratavam de pessoas assim, eles têm 76% a mais de chances de precisar de um psicólogo, porque a gente perde muito paciente. A gente perde e aí é difícil, por mais que a gente estude, por mais que a gente sabe que a gente não vai salvar o mundo, é o que a doutora falou. A essência, você quer, né? Exata. E outra, e cria, assim, quanto tempo a doutora ficou tratando dessa pessoa? Nossa, acho que foi uns 3, 4 meses. Cria. Eu tenho paciente de 11 meses comigo. Eu acho que ele é o mais antigo, assim. Eu acho que ele é o mais antigo. 11, não, tem uma de... Tem mais antiga, mas esse é o mais antigo no caso da mente suicida. Ideação suicida. E aí, eu fico imaginando, assim, várias vezes já passou pela minha mente, assim, né? E aí? E aí, se acontece... Mas então, E eu também tive um caso de uma menina de 6 anos, que quando a gente estava conseguindo ali estabilizá-la, ela viu o pai se jogar. Meu Deus. Ela se jogou atrás. Então, é complicado, Por mais que a gente tente se blindar, tem certos casos que a gente acaba se apegando. Às vezes acaba se apegando à história familiar, acaba sendo algo parecido. Eu vi a vivência da família, a família muito próxima. E aí sempre via, minha família é muito unida, né? Sim. E aí eu vi a família dela sempre lá, e você acaba se apegando, não tem jeito. Exatamente, e não adianta. Eu, Audrey, acredito que assim... Profissionais da saúde são escolhidos a dedo. Pelo universo, por Deus, cada um dá um nome aí que quer, de acordo com o seu cunho religioso, mas eu acho que são escolhidos a dedo, porque a gente não consegue, você não consegue pegar uma pessoa fria e calculista e colocar essa pessoa para atender na área da saúde. É a minha opinião. Até consegue, mas... Não tem empatia, não tem, né? Exatamente. Mas... E também eu acho que vai muito para esse lado depois dos profissionais que não tem essa sensibilidade de perceber quando é um procedimento estético e quando é um problema emocional. Infelizmente, tem muitos profissionais que só estão ligados no dinheiro, também. né?
também. E aí acabam, assim, querendo revirar o paciente de ponta cabeça para fazer diversos procedimentos que não são necessários. Se chega um paciente, a gente nem precisa falar que é uma questão emocional, mas vamos supor, uma pessoa exatamente no biotipo da doutora Camila, que não precisa tirar nenhuma gotícula de gordura do corpo dela. Sempre E aí ela fala assim, eu quero fechar um procedimento, sei lá quantas... E a doutora percebe que não é necessário. Como que fica essa questão assim, para não mandá-lo direto pro emocional, como que fica essa questão? Algo a se fazer é conversar com a paciente e tentar trazer para procedimentos menos invasivos. Por exemplo, uma drenagem que vai ajudar a pessoa a desinchar. A gente conversa, em vez de aplicar a enzima para perder gordura, vamos fazer drenagem, vamos tentar alinhar com a atividade física, com a sua alimentação, vamos tentar diminuir açúcar, diminuir sal, vamos ver se melhora já o seu bem-estar. E aí a paciente geralmente topa, a pessoa fala, legal, vamos tentar. E aí ela vê que ela não precisava. Entendi. E aí ela fala, nossa, realmente, né? Que às vezes a gente tem umas crises que a gente se olha no espelho e não gosta de nada, né? Exatamente, E aí, mas eu acho que vai muito do profissional saber conversar e saber conduzir, né? Ser mais humano, além de tudo, ser mais humano. E também tem casos que ele já faz um acompanhamento psicológico e já faz junto os procedimentos estéticos com a doutora? Sim. Tem alguns casos que dá pra fazer, porque alguns casos é necessário mesmo fazer o procedimento, mas a pessoa tá ali com alguma questão psicológica. Aí eu tenho algumas colegas psicólogas que acabam tratando, mas falam, o paciente tá bem, pode ir fazendo que até vai ajudar. Que aqui o psicológico eu vou jogando ele também para atividade física e vai alinhando tudo junto e a pessoa já... Olha que bacana, né? Trazendo isso também aqui para a saúde, não é só procedimentos. A gente tem que entender assim que às vezes as pessoas, porque agora está muito essa questão dos procedimentos está muito em alta, né? Mas não é só, quando a gente fala em beleza, não é só também os procedimentos. E não é só receber também esse paciente já olhando para esse lado dos procedimentos. É o que a doutora falou, lá se faz uma unha, lá se faz um cílio, lá se faz uma sobrancelha, que são coisas extremamente normais, hoje em dia, principalmente, né, no mundo feminino, digamos assim, né? Acessíveis, mas que influenciam muito diretamente. E assim, muitas vezes lá é um ambiente bem acolhedor, puxando um pouco a sardinha pro nosso lado. Gente, mas né? é fantástico. Procurem aí na Moca, é fantástico, é acolhedor. Muitas vezes a pessoa vai fazer a unha e acaba ficando lá 3 horas e toma um café, conversa, encontra uma pessoa, encontra outra. É um relato. A Carolina é o oposto da doutora Camila. A gente não ouve muito a voz da doutora Camila, mas da Carolina. E assim, mas ela eleva a gente. E aí, muitas vezes, essa questão, só esse convívio ali, a pessoa já sai super bem, né? Mas isso é importante, doutora, falar, porque assim, a gente acaba sendo... sem ser, mas a gente acaba sendo terapeuta, psicólogo, com porque certeza. Todo mundo que senta ali uma daquelas cadeiras conta um conto, né? Sim, a gente fala, se a gente fizesse um Instagram de fofocas ali da Moca, gente, e a gente tem de história. Não, e a gente senta lá, a gente ouve, não querendo. Relato, e assim, cheguei aqui, aí, gente, a pessoa simplesmente descarrega. Ela descarrega. E isso é uma terapia. Sim. Isso é uma terapia. É algo muito importante que eu até falo com a minha irmã, porque assim, algumas pessoas, tá com tanto problema que você acaba precisando se blindar, você escuta, mas você precisa de um apoio também de tudo aquilo ali em cima de você, né? Sim. Mas... E tem, apesar de que eu acho que esse é o perfil mais da Carolina, essa questão de se frustrar por não conseguir ajudar. Esse perfil é mais dela, eu sei que é mais dela, né? A gente fala que eu sou muito a razão e a Carol é muito emoção. Nós somos os opostos. Gente, é uma fofa. Assim. A Carol, ela é totalmente sentimental, emocional. E até ela brinca que se ela seguisse os conselhos que ela dá, a vida dela tava ótima, né? Ótima, é verdade. Porque, assim, mas é assim mesmo. Porque ela é muito jovem, mas, nossa, ela tem conselhos. Sim. Se que você chegar lá falando, ela vai saber conduzir, vai saber conversar, né? Mas eu sou mais tranquila, assim. Acho que meu lado psicológico, eu sou um pouco mais fria. Mas é por isso que, olha, essa relação. Por que eu tô falando isso? Pra gente entender, quando a gente fala assim da estética, da beleza, porque a gente que procura uma clínica estética, né, um instituto como a
a da doutora, isso faz bem pra gente, você ir lá e fazer uma sobrancelha, fazer um tratamento, às vezes uma limpeza de pele. Às vezes a pessoa passa pra conversar, às vezes vai tomar passa um pra café. conversar, fazer uma unha de 40 minutos, que a Carol é ótima nisso, gente, ela faz perfeitamente e super rápida também. Mas a gente toma aquele cafezinho, a gente se sente num ambiente acolhedor. E quando a gente não consegue, é frustrante também. Então, aquilo mexe com o emocional. E, assim, eu passei ali já um tempo e eu percebo, assim, o quanto que as pessoas entram com um rostinho e saem com outro. Às vezes, o simples fato de fazer uma unha. E muitas vezes, muita gente leva amigo, assim, a pessoa não vai fazer, mas ela vai junto e conversa, interage, né? Isso é bem legal. Sim. Doutora, vamos... a gente ficaria aqui horas, né? Fala um pouco, assim, de algum procedimento, por exemplo, esse da... vamos falar esse que é o mais procurado. Para quem é indicado e para quem não é indicado? Esse de perda de gordura, por exemplo? Pessoas que têm uma prega abdominal. Uma prega, o que seria? Aquela gordurinha, a gente mede com o adipômetro, tem que ter acima de 4 centímetros para fazer o procedimento. E aí a gente faz toda uma anamnese, se não tem problema cardíaco, se não tem problema vascular, para poder realizar o procedimento, né? E aí, assim, a gente conversa, porque nós vamos montar a mescla. A mescla é uma mistura de vários ativos que vão potencializar essa perda de gordura. Mas, por exemplo, se a pessoa tem alergia a camarão, tem alguns ativos que eu não posso usar. Então, é importante uma avaliação minuciosa para saber tudo que eu posso colocar. E é importante a pessoa ser verdadeira. Ser verdadeira. Porque também tem gente, e eu posso te falar isso com propriedade, as pessoas conseguem mentir. Para você ver o nível que chega, gente, de dor emocional, de dor, né, mental, que as pessoas mentem. Aí, assim, ok, a gente já percebe. Eu consigo diagnosticar que a pessoa não está falando a verdade. Pela conversa ali. Exatamente. Mas, assim, não são todos os profissionais, e aqui ninguém está falando quem é melhor que ninguém, não é. Porque, infelizmente, vai muita gente pelo financeiro também, tá? E outras vezes, o profissional da saúde também não está 100% ali, porque acontece, gente, não vamos mentir. Tem dias e dias, né? A doutora Camila ainda não é, mas eu sou mãe, então já teve tempo de eu atender com alguma questão e não estar 100%. Então, assim, um detalhezinho pode passar desapercebido. Então, se você também não vai sendo verdadeiro, pode passar e isso pode te dar alguma complicação. Sim, assim, a gente lida com... nós também somos humanos. Temos uma anamnese minuciosa, assim, uso de antidepressivo, uso de qualquer medicamento que possa influenciar no tratamento, é essencial a pessoa falar. Eu questiono muito em relação à atividade física, porque acaba tendo mais prejuízo do que benefício se eu aplicar uma enzima ali na pessoa e ela não fizer o exercício físico. Eu acabo deixando com medo mesmo. Tem gente que vai fazer a avaliação e fala, meu Deus, eu vou pensar. Porque assim, eu falo, olha, você pode ter gordura no fígado, você pode ficar com colesterol alto. Eu apavoro, porque se a pessoa não fizer atividade física, mas muito também perigoso. Essa atividade física, vamos deixar aqui, é um pouco mais claro ainda. Não precisa necessariamente ser uma academia. A pessoa não precisa ir para uma academia. A pessoa precisa fazer alguma atividade diariamente. Eu sou anti-academia. Anti-academia. Então, assim, eu posso fazer uma caminhada. Pode fazer uma caminhada, pode fazer uma natação, gente, eu sou anti-academia, nada contra as academias. É preguiça mesmo, tá? Deixa eu explicar, porque senão os donos de academia vão falar que louca, é né? Isso, né? Não, é que eu tenho preguiça de chegar até a academia. Fazer então, alguma atividade física. É que hoje em dia também a academia virou um lugar mais, assim, de tirar fotos, né? E fazer uns vídeos do que realmente treinar. Sim. Mas assim, eu acho legal porque todo mundo tem alguma atividade que goste. Às vezes é uma dança, o pilates. Então, ó, tá vendo? Eu não gosto de academia, mas gosto de dança. Então é importante, você não precisa se massacrar e ir pra academia, mas tem que fazer alguma atividade que te dê prazer. Isso também já vai até elevar sua autoestima, seu bem-estar, liberar aqueles hormônios, né, endorfina, serotonina. Que muita coisa que você tem emocional, você não precisa ir pro psicólogo. Você liberando tudo isso ali já é resolvido, né? Ali. Então, assim, muitas vezes fala,
tem que fazer academia. A pessoa já pensa, meu Deus, vou fazer musculação, fica levantando peso, odeio. Não é. Vamos achar alguma atividade que você goste. E isso a doutora ajuda ali, Sim, quando fala dessa atividade física, Sim. a doutora consegue. Você vê que tem pessoas muito ativas, não adianta a pessoa fazer um pilates calmo quando ela é muito ativa. Tenta fazer um funcional, vamos fazer uma atividade mais dinâmica, né? Tento conversar pra trazer algo que a pessoa goste pra ser prazeroso. Porque também, gente, não dá. Você odeia academia, você tem que ir lá e ficar 1 hora, ninguém merece. Ninguém aguenta. Né? Aí vai mexer mais ainda no seu emocional. Aí piorou, né? Aí piora. E aí você começa a condicionar assim, nossa, então... E dependendo do grau do emocional que a pessoa tiver, ela fala assim, nossa, então eu não vou ficar bem nunca. E aí a pessoa vai na academia, acaba vendo aquelas pessoas piora, treinam super bem, piora, algumas pessoas ficam piores. Aí esse é indicado para quem tem mais de 4 centímetros da preguinha. Quem tem mais de 4 centímetros faz atividade física, vão embora. Se não faz, vai começar a fazer para fazer esse. Pra e não é indicado, então, para quem... Não, para quem não faz, não, porque pode começar a fazer, mas... Problemas vasculares... Principalmente, assim, a avaliação, ela é bem tranquila. Tem idade? A gente pede para ser maior de idade, né? Mas os pacientes hoje que eu não indiquei fazer foram aqueles com menos de 4 centímetros. Tem aqueles transtornos de imagem que a pessoa não precisa fazer. E aí você tem que mostrar, olha, se tem menos, não dá, é perigoso. Mas aí dá para indicar outros procedimentos. Sim, que aí temos a radiofrequência, temos vários aparelhos que dão para fazer. 4 centímetros na região que a pessoa quer fazer. Sim, porque essa enzima, ela quebra a gordura local. Geralmente, abdômen e flanco, né? Que são aqueles mais difíceis de a gente perder, que é onde a gente aplica. Mas aí pode, é que nem assim, a gente pode não ter aqui, vai na barriguinha, mas aí você pode indicar na perna, na coxa, no braço, o famoso tchauzinho, né? Sim. Tá. E aí, esses são qual é o outro procedimento que é o do rejuvenescimento? Para quem é indicado? Olha, porque tem gente que acha que só quando tiver lá os 50, 60, polêmico, não, né? Porque a partir dos 25 anos a gente já começa a perder colágeno, não começa mais a produzir, só começa a perder. E aí é onde a gente já pode começar a entrar com esses procedimentos que hoje em dia temos... Seria mais um preventivo. Preventivo, sim. Hoje em dia se fala muito da harmonização facial, né? Mas assim, a gente procura um envelhecimento saudável ali, não fazer nada exagerado. Mas assim... comecei a aplicar Botox, eu tinha acho que 24. Preventivo. Ou seja... Não é só quando... Não é só quando já está mais velho. É melhor prevenir do que só fazer quando já tiver as queixas, né? Sim, bacana. E para quem não precisa, também a doutora fala que tem outras questões, pode de repente só... Às vezes só passar um manipulado, alguma coisa mais tranquila, né? Sim, mais um cuidado com a pele, de repente, aí para vir prevenindo e no momento certo... Sim, os cuidados diários, assim, com a pele, eles são essenciais, né? E, assim, isso tem que ser passado pro paciente, né? Não adianta só ele fazer lá um Botox e não cuidar da pele o resto do ano, só fazer a cada 6 meses. Isso influencia até na durabilidade, né? Sim, influencia enquanto o produto vai entrar. Se a camada da sua pele tá muito espessa, o produto, ele não vai ter a mesma durabilidade, não vai ter o mesmo efeito. A gente acaba indo procurar, procurando uma clínica para fazer assim um procedimento desse tipo estético e a gente acaba, se encontrar o profissional correto, a gente acaba tendo uma aula ali de saúde plena mesmo, de tudo que é preciso para que você comece, né, um novo ciclo ali. Então, eu quero, de repente, rejuvenescer, tá, mas então eu já vou entender que é preciso alimentação, que é preciso... Já acaba saindo com o combo completo, né? Essa é a importância da equipe multidisciplinar, de você ter vários profissionais ali do seu lado que te ajudam nessa questão, né? Não se melindre, né? Não se frustre, de repente, encontrar com outros profissionais. E queira Deus que tenha outros profissionais como a doutora consciente para que eles te ajudem. Assim, se de repente te falar alguma coisa a nível de um tratamento emocional, psicológico, não é uma questão de, você tá louco, você não vai conseguir fazer. É porque realmente, às vezes, você está procurando uma questão, tentar resolver uma questão interna sua, que é uma dor, e isso você vai achar e vai se frustrar mais ainda, achando que você aplicando algo ali... Você não vai alcançar aquele objetivo que você está esperando e vai ser pior, né? O que você estava fazendo para melhorar, você vai acabar piorando. Exato. E assim, psicólogo é uma coisa que todo mundo deveria fazer, né? Eu sou suspeita. Mas porque hoje tudo, e se a gente vai trazer as doenças, que é o que a gente vem falando muito, assim...
as doenças todas são provenientes de uma dor emocional. Então, Sim. se a gente não equilibra ali o emocional, o mental, o físico vai padecer. Hoje não tem em dia, jeito. o pessoal, ele tá, acho que, ficando mais aberto em relação a essa Sim, questão, né? sim. Porque antes falava, vai no psicólogo, eu falava, tô louca Mas por agora. contratempo eles estão mais imediatistas. Então, assim, eles trazem uma dor emocional de 30 anos, 20 Quer anos, melhorar. 25, e aí pro casamento ele quer estar bem, tanto emocional quanto fisicamente. Aí Aí não não dá, dá, né? doutora? Não. Doutora, eu ficaria aqui horas conversando, mas já fica o meu convite para retornar, para a gente falar. Pensa em algo para a gente trazer para o nosso público mais da melhor idade aí, para Legal. que eles possam fazer em casa Ah, com aham. ali coisas cotidianas, equipamentos, Sim, coisas dá cotidianas pra fazer, que às eles vezes, possam. no próprio sofá, saco de arroz, sal, Olha aí, feijão, tem bastante coisa que dá vamos pra trazer fazer. isso, porque às vezes a pessoa, né, não tem só a preguiça da academia, mas às vezes a pessoa também não consegue, tem ali uma E muitas impossibilidade. vezes a pessoa começa a fazer em casa, acaba criando Acaba gosto criando e gosto, acaba exatamente. indo, Vai pensando sim. e já fica aqui o convite para retornar. Pode deixar, com certeza. E aí vamos trazer a Carol também. Aí a gente traz sim. a Carol, tá bom? Tá Gratidão, ótimo. de verdade. Obrigada a você pelo convite, um prazer estar aqui com vocês. Gratidão. E para você que nos acompanha através da Rede Vivac de televisão, continue nos seguindo em todas as redes sociais, mandando o seu comentário, a sua opinião, a sua sugestão. E mais uma vez, gratidão. Doutora, gratidão. Muito obrigada pelo convite.